O assunto agora segue sendo soja, vamos falar de milho também e principalmente como que o mercado vem sinalizando em relação à demanda chinesa. Nós temos tido avanços importantes nas lavouras norte-americanas e um outro elemento relevante que nós podemos destacar é que, de acordo com os boletins climáticos lá nos Estados Unidos, houve uma melhora climática nas áreas de produção, principalmente em relação ao Corn Belt norte-americano. E tudo isso ocorre em um momento em que China e Estados Unidos, pelo menos as conversas em relação a acordos, parece estar mais distantes, pelo menos de acordo com as reclamações de Donald Trump, que afirmou no fechamento da última semana que a China não vinha cumprindo o seu papel. Diante desse cenário, como é que fica a demanda chinesa em relação à oferta brasileira, sul-americana de uma maneira geral, ainda da campanha 24-25 e também em relação à soja americana, que vai ganhar mercado lá no mês de novembro, já da 25-26. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com Gilberto Leal, que participa ao vivo conosco pela internet. Gilberto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós temos algumas movimentações da geopolítica que são muito relevantes, têm influenciado a economia internacional e, claro, o mercado de commodities agrícolas também. Como é que está a China em relação à sua demanda? Porque a China comprou muita soja e boa parte significativa dessa soja já chegou no país asiático. Como é que fica a demanda dela a partir de agora, que já está com, vou dizer assim, a sua despensa está mais cheia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, trazendo um pouco desse cenário da soja. Fabiano, nós tivemos sim um aumento aí das tensões, novamente voltando para o mercado, essa questão comercial, né? Novamente Trump colocando algumas questões sobre a China, e isso traz um movimento de aversão a risco, né? Isso não só no mercado de commodities, o que a gente está vendo hoje também em Chicago, mas como em todo o mercado financeiro. Falando especificamente em termos de fundamento, né, Fabiano, entre oferta e demanda, né, esse ano foi um ano muito favorável para o Brasil, Argentina também, de certa forma, muito favorável. Nós estamos entregando um balanço bem melhor do que o ano passado, em nível de América do Sul, né? E a China, obviamente, ela andou acelerando um pouco as suas compras no Brasil, não só no Brasil, como na Argentina também. A gente tem uma competição em termos de origem também com a Argentina neste momento, mas ela também não deixou de comprar soja americana, né? Quando você olha em relação ao programa de compras da China, a sua participação aí, a gente já está praticamente no mês de agosto aí aproximadamente 65 a 68% da China já com o seu programa comprado. No junho e julho, praticamente 100% do seu programa já comprado, né, Fabiano? Agora, uma questão que é muito importante, a gente tem que entender um pouco de como funciona isso internamente na China, né? Em relação a essas compras e como funciona o mercado doméstico lá, né? Por isso que eu comento com vocês. Eu acredito que mesmo com tarifa ou sem tarifa, a China continua comprando soja americana por uma questão de estratégica de rotação de estoques e porque a soja americana é uma soja que aguenta a armazenagem, muito diferente do que a gente tem a soja sul-americana hoje no Brasil, principalmente, é uma soja que aguenta pouco armazenagem. Essa soja já vai para a indústria, ela não fica em armazenamento na China, né, Fabiano? Agora é óbvio que esse aumento das tensões comerciais ela traz volatilidade para o mercado, e isso a gente está vendo aí nos últimos dias, final de semana também, muitos comentários. Nós temos um farm selling no Brasil de aproximadamente 60% a 65%, dependendo da região, Fabiano, que a gente está inserido, ou seja, nós temos 35% praticamente da safra brasileira a ser comercializada, é um bom volume, né? De aproximadamente 170, algumas casas 172 milhões de toneladas. A Argentina também tem andado com o seu farm selling, principalmente devido à questão da queda das retenções e
que deva voltar à normalidade agora e deva dar uma estacionada no farm selling argentino, mas é um ambiente para dentro do balanço um pouco mais confortável. E aí a gente olhando um cenário mais de futuro, com uma safra americana chegando aí, você mesmo bem pontuou, com um clima extremamente favorável. Uma verdade é que nós vamos ter uma área menor, mas por enquanto o clima está extremamente favorável nos Estados Unidos. Tivemos alguns excessos aí nas semanas anteriores em relação a excesso de chuva, que acabou atrapalhando um pouquinho aí o plantio, mas deva chegar aí já a sua reta final dentro desta semana, no mais tardar semana que vem, principalmente com essa melhora que a gente está tendo dos mapas climáticos para os próximos dias. Uma outra questão que tem trazido muita volatilidade, Fabiano, que eu acho que é importante colocar, é a indefinição do programa dos biocombustíveis nos Estados Unidos, que a indústria, de certa forma, tinha uma grande expectativa, e o governo americano aí tem deixado muito claro em relação a uma questão de falta realmente de vontade do governo Trump e falta de dinheiro em relação ao 45Z, que é um programa específico, né? Então, já saiu alguns rumores aí de possíveis cancelamentos, principalmente das pequenas refinarias, quanto aos mandatórios em relação aos biocombustíveis, e aí a gente vai entrar diretamente numa demanda por óleo de soja, que acaba impactando aí automaticamente os futuros de soja em Chicago, Fabiano. Gilberto, essa questão até dos biocombustíveis, aí eu vou falar de etanol também. Os norte-americanos estão entrando naquele período de férias de verão, né, dos norte-americanos. Parece que alguns dados que foram divulgados, eles mostram uma redução na produção de etanol norte-americano, que a gente vai falar daqui a pouco de milho, então etanol lá é praticamente 100% produzido de milho. E esse programa que foi anunciado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, ele vinha com uma situação de ter um forte investimento na produção de biodiesel, B20, B30 e até 100% biodiesel para utilização. Esse projeto, né, ou essa promessa, nada dela está em vigor. Eu acho que é isso que a gente tem hoje lá nos Estados Unidos. É exatamente isso, Fabiano. Foi colocado em votação no Congresso norte-americano, mas o que a gente tem de concreto é nada, né? O que está ficando claro é que realmente Trump não quer colocar dinheiro nesses programas, né? Não é uma bandeira de política governamental de Trump, isso desde a eleição, né? Ele tem colocado em relação a essa questão das energias renováveis, o negócio dele é perfurar petróleo, né? Então, ele tem colocado um freio quanto a essas políticas em relação aos biocombustíveis e está ficando claro isso, que não vai ter um andamento tão favorável. E isso, a gente tem uma dependência, né, Fabiano, desses programas, principalmente para o crushing americano e por questão de demanda, né? Se você acaba retraindo uma demanda por óleo de soja, principalmente pela questão do biodiesel, você acaba retraindo também uma demanda para esmagamento de soja nos Estados Unidos. E aí, se eu tenho uma menor demanda, automaticamente eu vou gerar mais estoque é oferta e os preços sentem, né? Não é automático isso na bolsa, né? Nós não temos nada de concreto ainda, muito rumor ainda, viu, Fabiano? Muito rumor, muita falação, e isso traz uma falta de previsibilidade para o mercado. E o mercado não gosta disso, né? E aí automaticamente os preços são corrigidos. Roberto, agora saindo da soja, indo mais diretamente ao milho, nós observamos na última semana algumas movimentações importantes no mercado do milho brasileiro, que segue com um cenário, né, ou pelo menos um ambiente de pressão que é natural, afinal nós estamos com uma expectativa de uma grande segunda safra, de uma oferta maior no mercado interno, mas a Bolsa se movimentou, a B3 se movimentou de uma maneira diferente entre quinta e sexta-feira, principalmente na sexta-feira, sinalizando principalmente demanda externa. Quando a gente olha aqui, quando a gente traz aqui nos gráficos, nos apontamentos, junto às corretoras, como é que está a referência de milho nos portos, praticamente não tem mudança nenhuma. A gente costuma até dizer assim que não é interessante. Mas na sexta-feira apareceu também alguma coisa diferente. Como é que está esse cenário de
precificação de milho, mercado externo brasileiro. Milho brasileiro ficou competitivo no mercado internacional? Fabiano, ficou competitivo, os preços cederam bastante, o milho brasileiro voltou novamente a ganhar corpo, principalmente em relação aos preços na exportação. E aí é uma questão natural, se você tem um preço mais competitivo, você acaba atraindo demanda. Semana passada a gente já teve alguns tenders saindo aí de milho para a Coreia, principalmente, para a Ásia, principalmente no Brasil, né? E isso demonstra a competitividade do milho brasileiro. Esse ano, Fabiano, a gente não vai ficar tão dependente assim do milho americano na exportação como a gente viu no último ano. Nós precisamos sim atrair demanda, porque, como bem você colocou, é um balanço, uma safra muito favorável. Eu estou no Mato Grosso e vários reportes de produtividade acima de 200 sacas nessas primeiras áreas que estão sendo colhidas no Mato Grosso. Claro, áreas aí que foram plantadas mais cedo, temos áreas de pivô, né? Mas o que se mostra, e eu andei rodando um pouco as áreas também, é um ambiente muito favorável em termos de produção. Choveu aí até meados de maio, na primeira quinzena, e isso praticamente trouxe um ambiente muito propício para a produtividade. Uma outra questão, Fabiano, nós precisamos entrar no ambiente exportador, porque o que nós temos, principalmente no Mato Grosso hoje, que é uma demanda adicional de milho para etanol crush, né, que mudou praticamente os bases regionais, essa conta ela já está ficando mais longa, Fabiano. As indústrias já estão long nas suas operações. Os programas já estão começando a ficar mais longos. Né? Um exemplo que eu dou para vocês de uma indústria aqui em Sinop que já está comprando milho em outubro, novembro. Então, olha só, no espaço mais curto, no full da safra, nós vamos ter que andar aí um pouco mais para exportação, realmente, e aí a gente tem um cenário mais de pressão, porque nós temos um excesso de oferta, acaba pressionando um pouco a cadeia logística também, né? E isso acaba tirando um pouco da remuneração nos preços. Mas vale salientar que o milho brasileiro tem ficado competitivo em termos de preço com o milho americano, também em termos de preço em relação ao milho ucraniano, que a gente tem que também ficar de olho daqui a pouco nesse possível acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, como vai ser essa questão e como vai ficar essa movimentação das exportações ucranianas no Mar Negro, principalmente para a União Europeia, que isso também, de certa forma, acaba vindo como um mercado também competidor para o milho brasileiro. O milho argentino também, né? Nós temos a Argentina como uma origem também neste momento. Então, o cenário do milho no Brasil, com essa expectativa de uma oferta mais abundante que nós temos, né, de uma safrinha saindo aí pela Conab de 126 a 127, 128 milhões de toneladas. Hoje o mercado já imagina uma oferta total aí de 133 a 135, Fabiano. É uma oferta bastante considerável. E aí aquele balanço que nós tínhamos extremamente apertado, né, para o milho primeiro semestre de 2026, olha, vai ficando mais confortável. Então, e aí a gente viu literalmente um recuo forte da B3 nos contratos aí, mais longos principalmente, mas isso tem também uma relação com a safra. Mas a notícia importante é que hoje nós vamos ter uma competição aí entre mercado interno aí e uma demanda para exportação que nesses preços a gente deva atrair mais o mercado importador para o Brasil.